O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje não é um domingo comum. Hoje não haverá uma celebração comum. Hoje não é uma mensagem comum. Hoje a igreja grita para o mundo inteiro ouvir: Jesus está vivo. Aleluia! Jesus está vivo. E isso muda absolutamente tudo, tudo. O Evangelho segundo João começa dizendo algo mais profundo, mas muito profundo. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Compreenda, quando ainda estava escuro. Porque é assim que muitas pessoas estão vivendo hoje. No escuro, ainda no escuro. Ainda na tristeza, ainda na dúvida, ainda na dor, ainda na decepção, ainda na falta de fé. Estão vivendo ainda sem oração. E é exatamente nesse escuro que a ressurreição acontece. Maria Madalena vai ao túmulo e ela vai visitar o morto, mas encontra um túmulo vazio, completamente vazio. Presta atenção nisso. Ela foi procurar Jesus onde ele não estava mais. Jesus não estava mais. E aqui está a primeira grande mensagem da Páscoa para você. Muita gente, meu filho, minha filha, muita gente ainda está procurando Jesus no túmulo, no passado, na culpa, no pecado antigo. Está procurando na ferida antiga, na tristeza antiga. Mas Jesus não está mais lá, não está mais lá. O túmulo está vazio, completamente vazio. Depois chegam quem? Pedro
e o outro discípulo, João, aquele que Jesus amava. E eles correm, porque quando a notícia da ressurreição chega, quando, na verdade, ama-se Jesus, quem ama Jesus corre desesperadamente para ver o Mestre. Bem, aqui podemos observar que um entra, o outro apenas observa. E o Evangelho diz algo decisivo. Ele viu e acreditou. Mas o que é que ele viu? Ele viu nada. Nada. Um túmulo vazio. E mesmo assim acreditou. Acreditou mesmo assim, porque a fé da ressurreição não nasce do que os olhos veem. A fé da ressurreição nasce do que o coração reconhece. Do que o coração reconhece. Na primeira leitura, em Atos dos Apóstolos, Pedro anuncia: nós somos testemunhas de tudo que ele fez. Eles o mataram, mas Deus o ressuscitou. Essa é a base da nossa fé. Não seguimos um filósofo, não seguimos uma ideia, não seguimos uma lembrança. Nós seguimos um vivo, nós seguimos Jesus ressuscitado. O cristianismo só existe porque o túmulo está vazio. É por isso que existe o cristianismo, porque aquele túmulo lá está vazio. Se Jesus não tivesse ressuscitado, estaríamos reunidos aqui neste momento, talvez celebrando um verdadeiro fracasso. Mas estamos aqui celebrando, meu filho e minha filha, a maior vitória da história da humanidade, de todos os tempos, e sempre ecoará isso para sempre. E então vem a segunda leitura na carta aos Colossenses, que vai nos dizer: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Filho, filha, presta bem atenção. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Aqui está a pergunta que a Páscoa faz para cada um de nós. Você já ressuscitou com Cristo? Você já ressuscitou com Cristo? Porque não adianta Jesus sair do túmulo e você continuar dentro do seu túmulo. Não adianta. Às vezes esse seu túmulo aí é o túmulo do orgulho, o túmulo do ressentimento, o túmulo do pecado escondido. Talvez você esteja aí dentro desse túmulo seu aí, ó. Túmulo da falta de perdão, o túmulo da vida espiritual morna. A Páscoa não é lembrança, meu filho. A Páscoa não é lembrança, minha filha. A Páscoa é decisão. O Salmo de hoje, o 117 ou 118, grita muito forte. Grita assim: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Que belezura de salmo! Que refrão maravilhoso! O salmo não diz foi o dia. O salmo diz é o dia. A ressurreição não ficou no passado. Ela acontece hoje, agora. Hoje é o dia de sair do túmulo. Hoje é o dia de deixar a pedra rolar. Hoje é o dia de voltar a viver espiritualmente, meu filho, minha filha. Talvez você tenha chegado aqui nesse momento, escutando as minhas palavras, esta pregação, como Maria Madalena, chorando,
Talvez como Pedro, culpado, né? Talvez como o discípulo amado, confuso, nem quis entrar porque deixou Pedro primeiro entrar, para se ter uma certeza. Também por respeito, Pedro era o mais velho, então ele deveria entrar primeiro. Mas hoje eu te declaro, você vai sair daqui, da onde você está, da onde você estiver me escutando, seja na tua casa, seja no trabalho, seja de madrugada, seja pela manhã, seja tarde. Você vai sair daqui como testemunha da ressurreição, verdadeiramente como testemunha de Jesus ressuscitado, porque quem encontra o ressuscitado nunca mais vive do mesmo jeito, meu filho. A maior prova de que alguém encontrou Jesus ressuscitado não é o que ele fala, minha filha, é o jeito que ele vive depois. É o jeito que você vive depois. Mais leve, né? Você vive mais perdoado, mais decidido, vive mais santo. Você vive mais cheio de esperança. É assim que Jesus quer ver você. Desse jeito. Hoje Jesus não quer apenas que você acredite que Ele ressuscitou. Jesus quer ressuscitar você. Ressuscitar você na sua fé, na sua alegria. Jesus quer ressuscitar o seu casamento, a sua esperança. Jesus quer ressuscitar a sua vida espiritual, sua vida de oração, meu filho. O túmulo está vazio. E isso significa que o pecado não tem mais a última palavra, não. A dor não tem a última palavra. A morte não tem. O desânimo não tem essa última palavra. Só quem tem a última palavra é Jesus, o Cristo, o ressuscitado. Só Ele. Ele está vivo. Ele está vivo. Então, sexta-feira passada, não é? Sexta-feira que passou, parecia uma derrota, não é verdade? A sexta-feira da morte de Jesus pareceu uma derrota para muitos. Sábado parecia um silêncio. Mas o domingo, rapaz, o domingo trouxe a vitória. Se a sua vida ainda está na sexta-feira ou no sábado, prepare-se, meu filho, minha filha, prepare-se. O seu domingo chegou, é hoje. O seu domingo chegou, porque Cristo ressuscitou. E porque Ele vive, tu também viverá para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu filho, minha filha, e nesse momento eu te convido para entrar em oração comigo. Inclina a cabeça. Senhor Jesus Cristo, Senhor ressuscitado e vivo, nesta manhã santa, diante do túmulo vazio, nós nos colocamos na Tua presença, com o coração aberto, Senhor, com o coração sedento, com o coração necessitado de Ti. Tu vencestes a morte, Tu vencestes o pecado, Tu vencestes o inferno. E hoje nós proclamamos com fé, Tu estás vivo. É Páscoa. Aleluia, Senhor. Assim como Maria Madalena foi ao túmulo ainda no escuro, Senhor, nós também chegamos aqui muitas vezes ainda envoltos em sombras, medos, culpas, feridas.
desânimos, pecados escondidos. Mas agora, Senhor, diante da tua ressurreição, nós te pedimos, remove a pedra do nosso coração, tira-nos de dentro dos túmulos onde nos escondemos, Senhor, aonde nós nos encontramos ainda. Ressuscita, Senhor, a nossa fé abatida. Ressuscita a nossa alegria perdida. Ressuscita a nossa esperança cansada. Ressuscita, Senhor, a nossa vida espiritual adormecida. Adormecida, Senhor. Jesus, assim como fizestes com Pedro, olha para nós, não com condenação, mas com misericórdia. Que o teu olhar, Senhor, nos levante, nos cure, nos reconstrua por dentro. Dai-nos a graça de viver o que ouvimos no Evangelho segundo João. Ver e crer, mesmo quando ainda não entendemos tudo, Senhor. Que a força da tua ressurreição entre agora na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa história. Onde houver morte, coloca a vida, Senhor. Onde houver tristeza, coloca a alegria. Onde houver culpa, coloca perdão. Onde houver desânimo, coloca fogo do teu Espírito Santo. Faz de nós, Senhor, testemunhas vivas da Páscoa, como anunciava a igreja nascente no Atos dos Apóstolos. Pessoas que não apenas falam de ti, mas vivem como quem encontrou o ressuscitado. Hoje, Senhor, nós decidimos sair do túmulo. Eu decido sair do túmulo. Hoje nós decidimos sair desta vida que estamos vivendo, deixar a pedra rolar. Hoje nós decidimos viver como ressuscitados. Jesus, toma posse da minha vida, da nossa vida. Reina sobre nós, vive em nós, Senhor, porque tu estás vivo. Nós também, Senhor, queremos viver. Por Cristo, nosso Senhor. Meu filho, minha filha, inclina a cabeça para receber a bênção. O Senhor Todo-Poderoso e rico em misericórdia, aquele que ressuscitou, aquele que hoje vive junto da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre a tua vida e te fortaleça, dando-te todo o ânimo e fazendo com que você seja muito feliz. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.